Uma pessoa fraca, ou seja, uma pessoa que não tem, digamos assim, a virtude, que não cultivou a virtude da fortaleza, a virtude da força, muito provavelmente ela é uma pessoa desesperada. Consegue compreender? Ela não consegue nutrir, crescer na virtude teologal da esperança. E ela também não consegue, por exemplo, crescer, digamos, numa esperança, vamos chamar assim, numa esperança natural. Então, pode ver, uma pessoa que não é forte, e a fortaleza nesse sentido é a capacidade de buscar um bem árduo. O efeito do bem infinito só pode ser causa de um ente, de um agente infinito. E aí, nesse sentido, Deus é o objeto próprio da esperança. Tal bem é a vida eterna, que consiste em desfrutar do próprio Deus, pois não devemos esperar dele nada menos que ele mesmo, já que sua bondade, pela qual ele concede bens à sua criatura, nada mais é do que a sua essência. Portanto, o objeto próprio e principal da esperança é a vida eterna. Maneiraço. Maneiraço. Será que o homem pode esperar, artigo 3, será que o homem pode esperar a felicidade eterna de outro? Tá? E aí ele diz: respondo que podemos ter esperança em algo de duas maneiras. Primeiro, de forma absoluta, e assim o objeto da esperança é sempre algo árduo e pertence à pessoa que espera. Segundo, podemos ter esperança em algo pressupondo algo mais e dessa forma seu objeto pode ser algo pertencente a outra pessoa. Para explicar isso, devemos observar que o amor e a esperança diferem no seguinte: o amor denota a união entre amante e amado, enquanto a esperança denota um movimento ou um alargamento do desejo em direção a um bem árduo. Então, o amor é a união entre o amante e o amado, enquanto a esperança denota um movimento, um alargamento do desejo em direção a um bem árduo, difícil. Interessante isso, por quê? Uma pessoa fraca, ou seja, uma pessoa que não tem, digamos assim, a virtude, que não cultivou a virtude da fortaleza, a virtude da força, tá? Muito provavelmente ela é uma pessoa desesperada. Consegue compreender? Ela não consegue nutrir, crescer na virtude teologal da esperança. E ela também não consegue, por exemplo, crescer, digamos, numa esperança, vamos chamar assim, numa esperança natural, tá? Então, pode ver, uma pessoa que não é forte, e a fortaleza nesse sentido é a capacidade de buscar um bem árduo. Logo, ela é uma virtude do apetite irascível. Então, o que é o irascível? Quando que você fica irado? Quando você é vítima de uma injustiça. Por que você fica irado quando você é vítima de uma injustiça?
Porque essa ira é a manifestação do desejo de um bem. Só que é um bem difícil. Está compreendendo? Que é o bem da justiça. Você foi injustiçado e ficou irado. Você quer o bem. Qual bem? O bem da justiça. Hã? Então, a esperança, ela se associa à virtude da fortaleza. Ao hábito de você buscar um bem árduo. Tá? Então vamos lá, o amor é a união e a esperança é um movimento, alargamento, um movimento de alargamento do desejo. Ora, a união é de coisas distintas. Razão pela qual o amor pode considerar diretamente o outro, a quem um homem se une a si pelo amor, considerando-o como seu outro eu. Então, o amor, nesse sentido, Santo Agostinho já dizia isso, que um amigo é uma alma em outro corpo, ou seja, é um outro eu. Aí Santo Tomás diz, enquanto o movimento, no caso a esperança, é sempre em direção ao seu próprio objetivo, que é proporcional ao sujeito movido. Portanto, a esperança considera diretamente o próprio bem e não o que pertence a outro. Contudo, se pressupusermos a união do amor com o outro, um homem pode ter esperança e desejar algo para outro homem como para si. E, consequentemente, ele pode esperar pela vida eterna de outro, na medida em que está unido a ele pelo amor. E assim, como é a mesma virtude da caridade pela qual um homem ama a Deus, a si mesmo e o seu próximo, também é a mesma virtude da esperança pela qual um homem espera por si mesmo e por outro. Então, quer dizer, a virtude da esperança, a virtude teologal da esperança, na medida em que você ama com amor de caridade, a virtude da esperança, ela se destina aos outros com o desejo da salvação, o desejo do bem do outro. Tá certo? E aí, beleza. Aí vamos lá. Para o artigo 5, que é o núcleo aqui do que eu gostaria de tratar hoje com vocês. A esperança é uma virtude teológica? Aí ele diz, citando Coríntios 13, que a esperança é enumerada juntamente com a fé e a caridade, que são virtudes teologais. E uma vez que diferenças específicas, por sua própria natureza, dividem um gênero, para decidir em qual divisão devemos depositar nossa esperança, devemos observar de onde ele deriva seu caráter virtuoso. Ora, já foi dito no artigo 1 que a esperança tem um caráter de virtude, pelo fato de alcançar a regra suprema das ações humanas. E isso ela alcança tanto como sua primeira causa eficiente, na medida em que se apoia em seu auxílio, quanto como sua última causa final,
na medida em que espera a felicidade em desfrutá-la. Portanto, é evidente que Deus é o objeto principal da esperança, considerada como uma virtude. Visto que a própria ideia de uma virtude teologal tem Deus como objeto, como já foi dito, é evidente que a esperança é uma virtude teologal. No artigo 7, ele vai tratar da investigação se a esperança precede a fé, ou a fé precede a esperança. Está escrito, Abraão gerou Isaque, isto é, a fé gerou esperança. Falando absolutamente, a fé precede a esperança, pois o objeto da esperança é um bem futuro, árduo, mas possível de alcançar. Para que possamos ter esperança, é necessário que o objeto da esperança nos seja proposto como possível.